A justiça adequada para julgar seria a justiça do trabalho. Se houvesse, na hipótese, porque o advogado não declara direito, né? O advogado pleiteia, ele analisa, e a gente, sem saber do caso, jamais pode definir, declarar, só análise do caso com as provas, como ocorre no Poder Judiciário. Por isso que eu vou dizer bem superficialmente. Se fosse o caso, a pessoa poderia, se sentindo discriminada no ambiente de trabalho, e aí é o bom senso dela, se ela teria como provar, se ela tem elementos suficientes para pedir, para não ficar se aventurando no Poder Judiciário, né? Não é? O próprio advogado mesmo tem o papel de analisar se aquele caso seria uma aventura, se teria um fundamento legal e fático, comprovado, para pedir um tipo de indenização. Porque, por exemplo, falou em bullying, né? Vamos dizer, se houve bullying, discriminação, algum tipo de coisa assim, a pessoa entender que, de fato, eu fui discriminado, você poderia buscar o Poder Judiciário, assédio moral, porque a pessoa ficou sem trabalho. Muitas vezes, em muitos casos, o fato de a pessoa ficar isolada sem trabalho, sendo comprovado que foi um ato ilícito, sendo comprovado que houve má fé, houve a intenção da pessoa, e aí como se houve a intenção, como vai se provar uma intenção, né? Aí a doutora, a advogada, sabe do que eu estou falando, né? Como nós vamos comprovar que a pessoa teve a intenção de excluir o outro para lesar? Essa é a questão. Se você tiver provas, tiver como comprovar, e aquela má-fé for comprovada, aí a gente tem aquela análise. Ato ilícito, foi um ato ilícito ou não? Vai ser comprovado que foi ilícito. O nexo causal e o dano. Dano houve? Houve o dano, mas houve a má-fé e o ato ilícito. Alguém quis me prejudicar, quis me discriminar, me excluiu do ambiente de trabalho. Se for comprovado, o julgador, quem tem um livre convencimento motivado, poderá sim condenar aquela pessoa e indenizar em razão de danos morais. Eu estava com medo de falar, porque o direito, quando a gente fala, é uma árvore, uma ramificação. Você fala uma coisa, tem outra. Por isso que as defesas têm 50 laudas, às vezes 60. E essa questão de comprovação, a intenção. Eu, como empregador, diria, olha, eu não fiz isso, não houve o meu preposto, meu funcionário, não quis discriminar, não havia trabalho, enfim, no caso, cada caso concreto, ele vai demonstrar que não houve a intenção de lesar. Eu não quis humilhá-la, eu não quis excluí-la. Não havia trabalho, aí vai haver depoimentos, né? O juiz marca uma audiência, aí vem as provas, a prova testemunhal, nesse caso, né? As provas do trabalhador, da trabalhadora, né? Do reclamante, que a gente chama na justiça do trabalho, e as provas, a oitiva do preposto da empresa e eventuais testemunhas da empresa. O juiz vai ouvir aquelas partes, como ocorreu aquela dinâmica, e aí, novamente, com um livre convencimento dele, ele vai fundamentar se ele acha que houve ou não. É só mesmo o judiciário e o julgador para entender se com aqueles elementos probatórios ele pode julgar procedente ou improcedente. Sugiro que tome um certo cuidado acerca do termo assédio moral, porque há uma certa confusão em dano moral e assédio moral. A justiça do trabalho, você vai perceber que a jurisprudência ela define o que é o assédio moral, inclusive se baseando em doutrinas, né, de psicólogos e ela define que o assédio moral exige, um dos requisitos é a continuidade, a repetição sistemática em excluir aquela pessoa, causando-lhe dano moral, inclusive, às vezes, para que ela peça demissão da empresa. Então, isso é o assédio moral, exige repetição. É só para dar uma pequena correção, para que quando você for pesquisar, não se detenha no termo assédio moral, porque muitas vezes não vai ocorrer. Ok? Só isso. Eu agradeço a presença dos dois professores, agora professor amigo do Instituto. Em mais breve do que vocês imaginam, vocês vão retornar aqui à nossa casa.